Olá, esse é o quinto de uma série de 6 vídeos relativos, à caracterização de pontos que resolvem os problemas de otimização condicionada. Nós fizemos essa caracterização, nós nos propomos a fazer essa caracterização considerando 3 possibilidades. Nós já vimos as 2 primeiras possibilidades, né? Na primeira, a nossa restrição era caracterizada por uma função linear do vetor de escolha, né? Então nós temos uma função do tipo p escalar x igual a uma constante. Na segunda caracterização, a restrição imposta ao nosso problema podia ser caracterizada pela igualdade entre uma função do nosso vetor e uma constante. E na terceira, que nós vamos ver nesse vídeo aqui, tá? A restrição vai ser caracterizada, tá, por simultaneamente a igualdade entre diversas funções com diversas constantes. Nós vamos então caracterizar a solução, tá? Não de uma maneira tão detalhada quanto a gente fez nos outros casos, tá? Eu vou passar mais um resultado intuitivo e vamos ver uma aplicação, né, a título de exemplo. No nosso terceiro caso, o conjunto A ele é definido pelo conjunto dos pontos x, né, do nosso conjunto do domínio da nossa função, tá, para os quais, tá, não apenas uma função, o valor de uma função calculada nesse ponto é igual ao valor de uma constante, mas de fato eu vou ter uma série de funções nas quais eu quero que o valor dessas funções sejam iguais aos valores de constantes específicas, né? Então, por exemplo, aqui no caso, tá, eu estou chamando essas funções de funções g, eu vou ter uma função g1, uma função g2 e assim por diante, e o meu conjunto A vai ser o conjunto dos pontos x no domínio da minha função f, da minha função objetivo, nos quais, tá, g1 de x seja igual a uma constante c1, g2 de x igual a uma constante c2 e assim sucessivamente, né? Então, esse daqui é uma generalização, né, do nosso segundo caso. E imagine que eu tenho então um problema de maximização ou de minimização da nossa função f sujeita a essa restrição. Tá? O resultado geral, eu estou colocando aqui, enunciando um teorema que eu não vou mostrar, tá? É que no equilíbrio, no ponto ótimo, tá? Seja o ponto de máximo ou de mínimo da função f, tá? O que vai acontecer é que o gradiente de f, tá, vai ser igual, tá, à somatória, tá, de um valor lambda específico, né, de lambda i, tá, que multiplica o gradiente da função gi calculado nesse ponto. Isso quer dizer, então, o gradiente de f vai ser uma combinação linear, tá, dos gradientes das funções que definem a nossa restrição. Isso equivale a dizer, né, que para resolver esse problema aqui, eu posso continuar usando o método de Lagrange, montando um lagrangiano com a seguinte cara. Um lagrangiano com a cara, né? Lagrangiano igual a uma função f de x menos, tá, uma somatória de igual a 1. Estou supondo que são k, estou chamando de k, né, o número de restrições, então de k igual a 1 até k, tá, de lambda i gi também calculado no ponto x, né? Esse ponto aqui, x é um vetor, então vou grafar aqui com a curva cor de laranja, tá? E as nossas condições de primeira ordem continuam sendo as mesmas, né? Ou seja, as derivadas parciais, tá, desse lagrangiano em relação a cada um dos x tem que ser igual a zero. E assim, aqui, perdão, só corrigindo aqui, eu montei errado o lagrangiano, faltou um componente, né? É lambda i que multiplica g de xi menos ci, né? É a restrição expressa em termos de igualdade a zero, tá? Mas é basicamente a mesma restrição que a gente fez, né? E as condições continuam sendo as mesmas. As condições de primeira ordem é que a derivada do lagrangiano em relação a xi tem que ser igual a zero, e a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a lambda i, tá, também tem que ser igual a zero, tá? Isso tanto para o ponto de máximo como de mínimo. Eu já vou qualificar isso daqui é verdadeiro na maioria dos casos, mas a gente tem que qualificar isso aqui, tá? Essas funções GI têm que ter uma propriedade que eu já vou dizer qual que é, mas de uma maneira geral essa é a regra, né? Então esse resultado aqui equivale a dizer que eu vou montar esse lagrangiano e resolver, tá, a encontrar os meus pontos críticos, né,
que podem ser de máximo ou de mínimo, né? Ou são candidatos a máximo ou mínimo, né? A partir desse lagrangiano, o que equivale a dizer que eu estou olhando para essa condição aqui, tá? Então, para argumentar isso aqui, eu vou apagar o que eu fiz aqui de esboço, porque eu vou fazer mais alguns esboços, para passar a intuição disso aqui sem demonstrar, senão a gente vai perder muito tempo. Deixa eu só fazer uma argumentação gráfica, tá? Imagine que eu esteja no mundo, tá? Em que eu tenha... não no mundo, mas imagine que o nosso conjunto X, o domínio, o conjunto de domínio da nossa função f, né, ele seja um subconjunto do espaço bidimensional do R2, né, ou o próprio plano cartesiano, o próprio R2. Né. Então eu só tenho os meus vetores x só tem dois componentes. Né. Bom, isso significa o quê? Isso significa, né, que eu posso representar, né, cada ponto x num plano cartesiano. Né. Então, no qual no eixo horizontal estou medindo o primeiro componente do meu vetor x, no eixo vertical o segundo componente desse vetor aqui. Tá? Imagine que quando eu igualo, tá, a função g1, então, e eu tenho duas restrições, tá, g1 de x igual a c1 e g2 de x igual a c2. Né? Então, o meu conjunto A ele tá, é o conjunto dos pontos, nesse exemplo particular, né, o conjunto dos pontos, então a gente pode... o conjunto dos pontos x1, x2, que sejam tais que g1 de x1, x2 igual a c1, né? E g2 de x1, x2 igual a c2. Tá? Então imagine que a curva de nível da função g1, né, associada, tá, a essa condição, seja essa curva aqui. Então, nessa curva aqui, eu tenho g1 de x1, x2 igual a c1. Tá? E a segunda condição de g2, x2 igual a c2 seja atendida pelos pontos sobre, digamos, essa curva aqui. Tá? Aqui é um exemplo arbitrário, né? G2, então sobre essa curva aqui eu tenho G2 de x1, x2 igual a C2. Né? O que a gente sabe? Se eu desenhar bom, o que a gente pode perceber aqui? Né? A minha solução, né, o meu conjunto A, é esse ponto aqui. Né? Esse é o único ponto, né, que atende às duas condições. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu conjunto A, tá, ele é um conjunto unitário, só tem um ponto. Né? Então, se eu quero maximizar o valor de f, tá, nesse único ponto, a única coisa que eu consigo obter, tá, é o valor de f nesse ponto. Esse ponto é a solução do nosso problema de otimização, de maximização, e ele também é a solução do nosso problema de minimização. Né? Então, esse ponto aqui, nesse caso muito particular, tá, ele é o nosso x estrela. Bom, vamos desenhar aqui os gradientes, né? O que a gente pode falar dos gradientes da função g e da função g1 e g2 nesse ponto aqui? Bom, a gente sabe que o gradiente, né, ele é ortogonal à linha reta tangente à curva de nível dessa função. Então, o gradiente da função g2 vai ter uma cara mais ou menos como essa aqui, né? Redesenhar esse vetorzinho aqui que eu estou querendo desenhar, tentar fazer ele um pouquinho mais reto. Então, algo mais ou menos como isso aqui. Aqui seria o gradiente da função G1, perdão, né? Daqui ele faria um ângulo reto com a linha reta tangente a essa linha em vermelho, né? E o gradiente da função G2 seria ortogonal, né, à linha reta tangente à curva em azul. Tá? Ele teria mais ou menos essa cara aqui. Bom, o gradiente da função f, né, a função que eu quero maximizar, eu não sei qual que é. Tá? Aqui está o nosso ponto
x estrela, né? Eu não sei qual que é o gradiente da nossa função f, né? Mas o que eu sei, né? Eu sei é que se eu fizer combinações lineares de dois vetores que são linearmente independentes entre si, né? Ou seja, um não é uma constante que multiplica o outro, tá? Ou seja, graficamente eles não estão sobre a mesma reta suporte, eu posso representar qualquer vetor no plano nesse caso aqui, né? Então, qualquer que seja o gradiente de f, tá? Vamos supor que seja esse aqui, o gradiente de f pode ser representado como um lambda1 gradiente de g1 e o lambda2 o gradiente de g2. Então, no caso do plano, tá, esse resultado aqui ele é mais ou menos trivial, né? Tá certo? E a única condição que eu tenho que impor é que o gradiente de g1 não seja, tá, uma função linear do gradiente de g2. Portanto, que o gradiente de G1 seja independente, linearmente independente do gradiente de G2. Tá? No caso de N funções, né, que eu tenho mais dimensões também, tá? A condição que eu vou impor, tá, é que o gradiente de G1 e de G2, que os gradientes, né, que o vetor composto pelos gradientes das funções esses gradientes sejam linearmente independentes. Tá? Entre si, todos os gradientes que sejam não nulos, né? Os nulos caem num caso trivial. Tá? Então, eu tenho uma condição, uma imposição de não dependência linear entre os gradientes. Por que eu faço isso? Só para dar um exemplo, né? Se eu tivesse o meu vetor x1 aqui, no caso em que há mais de duas restrições, né? Ou a condição que a gente vai impor é que, tá, os gradientes, tá, das funções que definem restrições, tá, e nos quais calculados no ponto ótimo, né, e nos quais os gradientes diferentes de zero, né, calculados no ponto ótimo das funções que definem as restrições, eles devem ser todos independentes entre si. Tá? Isso daqui é para evitar que aconteça algo como o seguinte: se acontecer isso aqui, a nossa condição, né, do gradiente de f ser igual ao somatório do gradiente de lambda i, gradiente de gxi, não vai funcionar. Tá? Isso eu vou dar o exemplo aqui. Né? Então imagine que eu tenha aqui novamente o caso só de duas dimensões. Tá? Então eu tenho um x1 aqui, o nosso x2 aqui no eixo vertical, e o gráfico da curva de nível, né, de g associada à condição G1 de C1, G1 de x1, x2 igual a C, seja essa curva em cor de laranja, né? E a curva de nível, né, na qual eu tenho a G2 de x1, x2 igual a C2, seja uma curva, essa curvinha azul aqui. E o que tem característica dessa curva é que quando elas se encontram, né, elas se encontram, digamos, nesse ponto aqui, onde as duas têm a mesma inclinação. Tá? Então aqui eu tenho G2 de x1, x2 igual a C. Né? Isso quer dizer que nesse ponto aqui, o gradiente de G2, ele é colinear, né, ao gradiente de G1. Tá? Então esse aqui seria o gradiente de G2, o gradiente de G1 estaria sobre a mesma linha reta. Né? Um é uma transformação linear do outro. Né? Um é uma constante positiva qualquer vezes o outro. Né? O que acontece? Com dois gradientes, né, sobre a mesma linha reta, qualquer combinação linear desses dois gradientes vai estar sobre essa linha reta. Eu não consigo explicar um gradiente como, por exemplo, né, o nosso gradiente da nossa função f, por exemplo, ele pode estar nesse ponto aqui. Tá? Então, nesse caso muito particular, tá, esse resultado, né, que esse teorema está anunciando não vale. Tá? Então, por isso eu preciso eliminar esse caso muito particular. Tá? Bom, mas vamos voltar ao nosso caso mais geral, que é o caso mais geral, não exatamente mais geral, mas mais comum, né, ignorando, tá, essa exceção que eu acabei de citar, quando os gradientes são linearmente dependentes. Né? Vamos assumir agora esse caso que a gente viu inicialmente, no qual os gradientes são linearmente independentes. O que acontece? Quando eu tenho, né, que escolher uma função que tem dois argumentos, né, e a minha restrição diz que eu tenho que escolher um ponto, né, necessariamente, que é o caso desse gráfico que a gente acabou
de fazer aqui, né? E ele está dizendo, olha, eu vou ter que escolher esse ponto aqui, porque eu tenho que atender, eu tenho que estar sobre a curva em vermelho e sobre a curva em azul simultaneamente, né? Nesse caso aqui eu não tenho mais escolha, e o nosso problema é relativamente trivial, né? O que acontece, né, quando eu tenho eu fico com algum grau de liberdade ainda, né? Aqui na verdade eu tinha que escolher duas variáveis, tá? Quando eu impus G1 igual a C1, eu tirei um grau de liberdade. Quando eu impus G2 igual a C2, eu tirei outro grau de liberdade. Eu não tenho mais liberdade, eu tenho que ficar nesse ponto que é o cruzamento dessas duas curvas, né? E se eu tivesse, né, por exemplo, uma função que tivesse três argumentos, x1, x2, x3, né? O nosso vetor x tivesse três componentes, né? O que aconteceria, né? Bom, nesse caso aqui, tá? Via de regra, quando eu vou tentar esboçar aqui um gráfico tridimensional, né? Eu peço desculpas que a gente vai precisar fazer um esforcinho em tentar visualizar algo em três dimensões, né? A partir de um plano, né? Que é o plano da tela de vocês. Então imagine que isso aqui seja o piso do nosso gráfico, tá? Nessa direção, né? Nessa direção aqui eu estou medindo, né, o valor de x1, nessa o valor de x2, tá? E ortogonal perpendicular a esse piso aqui, né? Eu desenho o eixo do x3, tá? Que está aqui medido num eixo vertical, tá? Essa minha reta aqui ficou feia, né? Deixa eu tentar melhorar rapidinho. Tem jeito, né? Eu estou muito ruim de desenhar linhas verticais. Vou tentar mais uma vez. Agora ficou um pouco melhor, né? Então aqui estaria o nosso x3, tá? Esse ângulo aqui seria um ângulo reto. Esse ângulo aqui também seria um ângulo reto. E aqui também seria um ângulo reto, tá? Então teria aqui esse diagrama aqui, né? Esse meu último ângulo reto também não está muito esclarecedor. Vou apagar. Alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Então esses três vetores aqui são ortogonais, né? Que eu estou no vetor horizontal, no eixo horizontal, que seria esse eixo aqui, eu estou medindo x1, tá? Esse daqui seria o vetor x2 e perpendicular a esses dois vetores, né? O eixo que eu estou medindo, o x3, tá? O que aconteceria? Desculpem, eu apertei um botão errado aqui, né? O que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, duas restrições, né? Bom, podem acontecer muitas coisas, tá? Mas num caso típico, essas duas restrições, então eu vou ter uma função g1 de x1, x2, x3 igual a uma constante, outra função g2 de x1, x2, x3 igual a uma constante, né? O que aconteceria, né, quando eu desenhasse o conjunto de pontos que atendem a essas duas restrições? Bem, usualmente essas duas restrições elas vão, tá, definir uma curva, né, tridimensional nesse espaço aqui, tá? Essa curva aqui, por exemplo, ela pode começar aqui no piso, né, passear e morrer aqui nessa parede, né, na parede formada, né, entre os eixos x1 e x3, por exemplo, né, nesse espaço aqui, tá? Então essa linha em cor de vermelho, tá? Ela está passeando nesse espaço tridimensional, tá? O que é essa condição, né, de que, tá, o gradiente de f tem que ser uma combinação linear dos gradientes das outras funções impõe? Bom, basicamente ela impõe que caso eu desenhe o gradiente de f nesse gráfico aqui, esse gradiente aqui ele tem que ser ortogonal, tá, a essa curva que a gente desenhou em vermelho, né? Então se eu traçar uma linha tangente a essa curva em vermelho aqui, o gradiente de f tem que fazer um ângulo reto, tá, com essa curva em vermelho. Tá? Isso aí que está sendo imposto, o que faz sentido, né? É muito difícil desenhar isso graficamente, mesmo elaborando o gráfico computadorizadamente, mas imagine que eu vou ter superfícies de nível, né, da minha função f, e a superfície de nível mais alto, que ainda tem ponto em comum com essa curva em vermelho, ela tem que tangenciar essa curva em vermelho. O que vai implicar que o gradiente de f vai ter que ser
ortogonal, né, à linha reta tangente a essa curva em vermelho. Esse é o caso onde a nossa condição aqui, né, não é uma condição trivial. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, né, que eu tenho só duas dimensões e eu tenho duas restrições, usualmente essas duas restrições vão definir um ponto, né? E eu não tenho mais escolha, eu tenho que escolher esse ponto, qualquer que seja o valor de f nesse ponto. Nesse ponto aqui eu estou maximizando e minimizando f, dada a restrição que eu tenho que estar nesse ponto. Então, nosso problema é trivial, tá? E esse enunciado aqui, né, o enunciado do nosso teorema, é trivial também, né? Tá? Se as minhas duas restrições já definiram um ponto no que eu devo estar, eu não tenho que mais resolver problema de otimização nenhum, né? Esse caso, né, em que eu tenho o meu número de variáveis de escolha é maior do que o número de restrições relevantes que eu tenho, esse caso aqui é o caso não trivial. E o que eu estou dizendo nesse caso aqui, tá? Eu pego o conjunto que define, né, os valores de x, que essa curva em vermelho, né, é o nosso conjunto A, define os valores de x que atendem a todas as restrições, né? O vetor gradiente da minha função objetivo ele tem que ser ortogonal a esse conjunto que atende a todas essas restrições. É isso que diz esse terceiro caso. Tá? Para ilustrar, considere o problema que está colocado na tela agora. Né? Eu quero achar os pontos extremos, né, de máximo ou de mínimo, tá? Dessa função aqui, x1 menos 2 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3, dadas duas restrições, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado igual a 1, e x1 menos x3 igual a 1. Tá? Então, para achar esses pontos extremos, eu posso montar o lagrangiano, né? Então está aqui a nossa função objetivo, né? Menos lambda1, que multiplica a nossa primeira restrição expressa em termos de igualdade a zero, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 era igual a 1, portanto x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado menos 1 é igual a zero, né? Menos lambda2 que multiplica a nossa segunda restrição, novamente expressa em termos de igualdade a zero. As condições de primeira ordem requerem que as derivadas parciais do lagrangiano em relação a x1, a x2, a x3, a lambda1 e a lambda2 sejam iguais a zero. A derivada em relação a lambda1 igual a zero implica reproduzir, né, essa restrição. A derivada em relação a lambda2 igual a zero implica reproduzir essa restrição. Então, as derivadas que são não triviais aqui são as derivadas parciais em relação às variáveis de controle, x1, x2 e x3. Se eu derivar a nossa função em relação a x1, eu vou ter a derivada parcial de a nossa função de Lagrange em relação a x1, né? Derivada parcial do lagrangiano em relação a x1, a condição de ótima é que ela seja igual a zero, né? Então vamos derivar em relação a x1, eu fico com 2 vezes x1 menos 2, e a derivada aqui da nossa função objetivo. Agora, se eu for derivar menos lambda1 vezes x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, menos 1. Bom, eu só tenho x1 ao quadrado multiplicando lambda1 aqui, então vai ficar menos 2 vezes lambda1 x1, né? E aqui eu vou derivar menos lambda2 x1 menos x3 menos 1 em relação a x1 dá menos lambda2. Né? Se eu quiser, isso daqui tem que ser igual a zero. Né? Então, expandindo esse termo aqui entre parênteses, eu vou ficar, né, simplesmente rearranjando 2 vezes menos 2, colocando lá no final, eu vou ficar com 2 vezes x1 menos 2 vezes lambda1 x1 menos lambda2 menos 4 igual a zero. Né? Então essa daqui é a nossa primeira condição de primeira ordem, tá? Que na verdade está aqui no nosso próximo slide, eu só estou ilustrando, só estou derivando no anterior porque a gente tem o lagrangiano definido lá, né? Tá, ok? Então se eu fizer agora a mesma coisa, tá? Em relação a x2, então vamos derivar o lagrangiano, nossa função de Lagrange, nosso lagrangiano em relação a x2. Essa derivada tem que ser igual a zero, o que vai implicar, bom, derivando novamente, né? Primeiro grupo aqui eu tenho apenas a derivada da nossa função objetiva em relação a x2 é menos 2x2, né? Eu vou ter menos lambda a derivada da primeira restrição em relação a x2, que vai dar menos 2 lambda x2, perdão. Vou apagar aqui.
2 vezes lambda x2, lambda 1 x2. E a derivada da nossa última restrição em relação a x2 multiplicado por lambda 2, bom, vai ser igual a zero, porque a nossa última restrição independe de x2, né? Então isso daqui tem que ser igual a zero. E essa é a nossa segunda restrição, tá? Que aparece no próximo slide, né? Ok? E a nossa terceira restrição, né, não trivial, ela pede que a derivada do nosso lagrangiano em relação a x3 seja igual a zero, né? Então, derivada do nosso lagrangiano em relação a x3 tem que ser igual a zero, tá? O que implica a nossa função objetiva, a derivada dela em relação a x3 é igual a 1, né? Menos a derivada da nossa primeira restrição em relação a x3 é 2x3, né? Menos multiplicado por lambda 1, menos lambda 1 que multiplica 2x3, ou, né, melhor colocando, 2 lambda 1 x3, né? Fica mais elegante. 2 lambda 1 x3, tá? E a derivada da nossa última restrição em relação a x3 é igual a menos 1. Quando eu multiplico por menos lambda 2, eu fico com mais lambda 2. Isso tem que ser igual a zero, tá? Que é a terceira restrição que aparece nesse slide aqui, né? Então, eu vou ter um sistema de equações, né, composto dessas três restrições, mais dessas três condições, né, mais as restrições que foram colocadas, que de fato implicam as derivadas parciais do nosso lagrangiano em relação a lambda 1 é igual a zero. Na verdade, implica na nossa primeira restrição, x1 mais x2 mais x3 igual a 1, né? E a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a lambda 2 tem que ser igual a zero, implica a nossa segunda restrição, x1 menos x3 menos 1 igual a zero. Bem, quando eu derivo essas três funções em relação a... quando agora eu tenho um sistema de equações, perdão, né, tá ok? Composto dessas 5 equações, né? Eu tenho 5 equações e 5 incógnitas, tá? E nossos pontos estacionários, né, que podem ser os candidatos a pontos extremos, são os pontos que resolvem, né, essas 5 equações e 5 incógnitas se eu tiver solução para essas 5 equações e para essas 5 incógnitas, tá? Então aqui tem um pouquinho de braço, eu vou pular, né, a álgebra da gente chegar a esse resultado, tá? Ela é um pouquinho trabalhosa, mas enfim, porque envolve uma equação de segundo grau aqui, né? Então, portanto, dá um pouquinho de trabalho. Mas se vocês resolverem esse sistema, vocês vão chegar a duas soluções, tá? A primeira, tá? x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 0, lambda 1 igual a menos meio, lambda 2 igual a menos 1. E a segunda, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a menos 1, lambda 1 igual a 3 meios e lambda 2 igual a menos 4. Então, esses dois pontos são candidatos a serem pontos de máximo ou de mínimo condicionado. Bem, é interessante fazer uma análise gráfica desse resultado, tá? Mas antes disso, vamos olhar para nossas duas restrições, que são essas duas equações aqui, e ver que elas podem ser resolvidas, né? Como eu tenho duas equações e três incógnitas, eu posso resolver para duas incógnitas, né? De fato, essas duas restrições elas podem ser resolvidas para x3 e para x1, por exemplo, né? Que é o que eu vou colocar aqui. Então vamos resolver a última restrição. Se eu resolvo para x3, eu fico com x3 igual a x1 menos 1. Tá? Se vocês substituem, né, essa última restrição na outra restrição do nosso problema, tá? Esse resultado, x3 igual a x1 menos 1, vocês vão chegar aqui ao resultado que vai ser x2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2x1 que multiplica 1 menos x1. Bem, esse resultado aqui, se eu fizer agora um gráfico, então, né, agora como que eu posso fazer um gráfico tridimensional dessa restrição? Por quê? Porque eu faço variar o x1, calculo x3 e x2, né, e vou desenhando uma curva tridimensional. Quer dizer, eu posso fazer isso se eu fosse uma pessoa capaz de desenhar tridimensionalmente, né? E se eu tivesse 3 dimensões, eu não consigo fazer isso, mas o computador consegue desenhar uma ilusão de 3 dimensões bastante convincente, que é o que eu fiz para mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia, né, do que significa, né, essa solução que a gente encontrou agora há pouco.
E aqui está a representação tridimensional, né, da nossa circunferência, tá? Essa linha em cor de laranja, tá? E a linha azul diferencia uma da outra, porque uma x2 igual a mais raiz de 2x1 menos x1, a outra x2 igual a menos raiz de 2x1 1 menos x1, tá? Então, porque a gente viu que eu tinha duas equações para descrever x2, né? E aqui está a nossa circunferência. Esses pontos aqui são os pontos das soluções que a gente encontrou, tá? No ponto mais alto, eu tenho x1 igual a 0, x1 igual a 1, x2 igual a x3 igual a 0, né? E no ponto mais baixo eu tenho x1 igual a 0, x2 igual a 0 e x3 igual a menos 1. Esses são os dois pontos que a gente encontrou na nossa solução, tá? Então, basicamente, quando eu coloquei as duas restrições no espaço tridimensional, né, onde eu estou marcando x1 num dos eixos horizontais, x2 no outro eixo horizontal, x3 no eixo vertical, tá? Essas duas restrições, elas vão, nesse caso aqui, delimitar uma curva, né? Nesse caso, essa curva aqui, ela descreve uma circunferência, né, oblíqua ao plano horizontal, né? O que eu posso dizer sobre esses dois pontos, né, nos quais eu tenho os pontos críticos, né, os pontos estacionários, os pontos que são candidatos a ponto de ótimos, né? Bem, eu vou desenhar agora os gradientes da minha função objetivo, tá? Então lembre que a minha função f é função de x1, x2 e x3. Então, quando eu estou caminhando ao longo dessa circunferência, eu estou mudando o valor de f, né? Para eu desenhar o gráfico de f, eu precisaria de uma quarta dimensão para colocar o valor de f, né? Isso eu não consigo fazer. Mas o que eu vou fazer é desenhar o gradiente de f nesse pontinho aqui e o gradiente de f nesse pontinho aqui, tá? Então, vamos fazer isso. Aqui, mandei o comando. Pronto, está aqui, né? Então, a gente está vendo essas duas flechinhas aqui, elas representam o gradiente de f. O que acontece é que essas duas flechinhas aqui, elas são ortogonais, né, ou perpendiculares, se vocês quiserem pensar assim, à linha reta que seria tangente à circunferência dos pontos em que eu desenhei esses gradientes, né? E é isso que a gente estava procurando efetivamente, né? Eu estava procurando quais são os pontos na minha circunferência sobre os quais o gradiente de f é ortogonal, né, à curva que descreve a minha restrição, né? São esses dois pontos, né? E mais do que isso, né, a gente pode ver que nesse ponto mais elevado, né, no qual o z igual a 0, o x1 igual a 1 e o x2 igual a 0, nesse ponto mais elevado, tá, o meu gradiente, ele faz se eu projetar ele no plano da circunferência, né, ele aponta para dentro da circunferência, o que vai indicar que ao caminhar ao longo dessa circunferência, o valor de f aumenta. Esse ponto aqui tem que ser um ponto de mínimo, né? E nesse ponto mais baixo, né, no qual x1 igual a x2 igual a 0 e x3 igual a menos 1, tá? O gradiente de f ele aponta, né, para fora da circunferência. Isso quer dizer que quando eu caminho desse ponto para outro ponto na circunferência, eu vou fazer diminuir o valor de f. Esse ponto aqui é um ponto de máximo. É claro que esse tipo de análise eu consegui fazer aqui porque eu tinha apenas três variáveis, ainda consigo desenhar, né, tentar visualizar, né, a nossa restrição como, no caso aqui, uma curva tridimensional, tá? Mas o meu objetivo aqui, né, e esse tipo de análise que eu concluí, que esse ponto aqui é um ponto de mínimo, esse daqui é um ponto de máximo, ele é um tipo de análise limitado, porque eu preciso ser capaz de fazer esses desenhos, né? Mas o meu objetivo aqui era mais ilustrar para vocês como funciona o método, né, dos multiplicadores lagrangianos, aqui nesse caso em que eu tenho mais de uma restrição.